mercado não para. Era até melhor se tivesse parado, né, Gani? Porque caindo mais de 2% agora, o investidor fica maluco, né? 2,22 agora, a gente está nos 104.803 pontos. Essa bolsa aqui está matando o pessoal do coração, hein, Gani? Pois é, né? E assim, aí é questão que estava fora do radar, fora do controle, essa onda aí de restrições na Europa, né? Eu tô até num caso de uma familiar que mora na Holanda, precisa vir para o Brasil para passar o Natal e não sabe se vem ou não por conta do fechamento dos aeroportos, né? Então, impactando aí mesmo uma série de incertezas. Vamos ver se é algo só passageiro e Papai Noel dá um presente aí para a Bolsa. Pois é, Gani, pois é. E é uma coisa complicada lá na Europa, né? A gente vê Áustria, França, Holanda, que você comentou, na Espanha, na Alemanha, uma série de países impondo restrições, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, por outro lado, a gente viu pelo menos que a Moderna falou ali que a terceira dose dá pelo menos 37 vezes mais anticorpos do que a segunda dose. Enfim, algumas notícias referentes à vacinação, referentes à dose de reforço, acabam trazendo um otimismo, mas o problema, né? O grande problema é a contaminação, é espalhar, né, o vírus e também a quantidade de pessoas infectadas, né? Embora tenha menos mortes, né? A Omicron ela acaba sendo um pouco mais leve, mas a quantidade de casos, né? A disseminação está muito forte, está muito alta, né? Principalmente lá na Europa, como a gente está vendo, né? Pois é, o que eu soube, assim, até dessa familiar, é que parece que os hospitais estão lotados, né? Que o grande problema é que eu acho que se espalha o vírus como uma gripe, por exemplo, mas não leva a um sobrecarregamento do sistema de saúde, não seria um problema, né? Porque você pode tratar, pelo menos passar a doença dentro de casa. O problema é quando há hospitalização, né? Então me parece que essa onda aí de fechamentos está muito ligada a um aumento das hospitalizações. Senão não faria sentido, você concorda, Felipe? Sim, né? sim. Você poderia... né? Agora, vamos ver aí o desenrolar disso daí. Ô Gani, uma coisa interessante, né, que a gente estava falando bastante nas últimas semanas, nos últimos dias aí, eu me lembro, e a gente falando dessa possibilidade da gente ter um ralizinho de Natal ali, depois da aprovação da PEC dos precatórios, né, que o Cabral nem gosta mais de falar da PEC, mas depois da aprovação da PEC dos precatórios, passou ali, o mercado vai dar uma animada, não vai e tal, mas aí chega cenário externo e quebra a perna do investidor, né? Vem aí... Pois é, né? Isso aí é o que a gente chama de risco sistêmico, né? Então, isso aí tem toda uma parte na literatura de finanças muito interessante, uma contribuição do William Sharpe, prêmio Nobel, onde ele mostra que você tem dois tipos de risco. Depois eu posso até desenhar, se der tempo ou amanhã. Você tem o risco diversificável e você tem o que a gente chama de risco sistêmico, né? Esse risco diversificável, o que ele é? Uma empresa pode ter um problema de logística, mas a outra vai muito bem. Uma empresa vai ter um problema de vendas, mas a outra foi muito bem. Uma empresa toma um processo, a outra ganhou. E assim por diante. Então, quando a gente diversifica, a gente consegue eliminar este risco por meio da diversificação. É aquela ideia que os efeitos vão se compensando, não coloque os ovos numa cesta só. Mas sobra um risco que a gente chama de risco sistêmico. E não dá para diversificar, por quê? Porque o risco sistêmico, ele afeta todo mundo, por definição, ele é sistêmico, né? O que dá, é lógico, que uma boa diversificação minimiza os efeitos do risco sistêmico, né? Algumas empresas são mais afetadas, outras menos. Mas isso é um claro exemplo do que é risco sistêmico. Então, o que seria... Pandemia é um risco sistêmico, um desastre natural é um risco sistêmico, um problema energético global é um risco sistêmico, uma guerra, uma crise do subprime, como houve, é um risco sistêmico, porque vai afetar todas as classes de ativo, bem ou mal, né? E aí, com essa onda de fechamento e com a possibilidade, que é aí que o mercado está preocupado, de que se alastre toda essa onda aí de fechamentos, tomara que não, mundo afora, aí é um problema de novo para a economia, para as empresas. Tá? E mesmo a Europa fechando já é um problema, porque a Europa é um grande player da economia mundial, então tem reflexos sobre os Estados Unidos, tem reflexos sobre a China, tem reflexos sobre o Brasil.
Hoje a gente está vendo, Gani, muitas empresas aí ligadas ao setor de petróleo tendo bastante problema, né? O petróleo no mundo todo acabou tomando um tombo aí hoje, justamente por conta desse problema aí, né? De toda essa cautela com o cenário internacional, o cenário da Omicron. E aí o pessoal fala assim, puxa vida, será que a gente vai ter algum tipo de problema? Esses lockdowns aí vão impactar em voos, né, que usa bastante petróleo, logística, uma série de coisas ali, né, que acabam dependendo do petróleo, a demanda pelo petróleo. Aí fica todo mundo impactado, fica todo mundo cauteloso e derruba, né, o preço do contrato futuro do petróleo. E, consequentemente, impacta, por exemplo, a gente está vendo aqui a ação que está liderando a queda hoje, Gani, é PRIO, PetroRio, caindo mais de 7%. Um tombo que a gente não via há muito tempo, principalmente nessas empresas, né? A gente vê Petrobras caindo também bastante, né? 3R Petróleo, enfim, uma série de empresas que acabam negociando petróleo, né? E trabalhando com extração aqui no Brasil, tendo problemas hoje justamente por conta desse cenário, né? E olha só que interessante, Felipe, quando a gente falava aqui do risco sistêmico, o grande problema do risco sistêmico é que a gente não tem certeza sobre ele, a gente não consegue prever. Quem que imaginava isso há 2 semanas, quando todas as notícias davam conta de que essa variante ela era mais fraca, menos mortal, não ia sobrecarregar o sistema de saúde. Então, parecia que lockdown era algo bastante afastado do horizonte. E aí, de repente, vem essa notícia. E veja que interessante, na semana passada eu trazia, se não me engano, na própria sexta-feira, eu trouxe, baseado lá em casas de análise lá de fora, que Wall Street recomendava fortemente empresas de petróleo, né? Então a média ali dos analistas de Wall Street e os quants também estavam recomendando Petrobras, inclusive, era uma das mais recomendadas, né? A DR de Petrobras na Bolsa Americana. Petrochina também. Por quê? Porque o petróleo foi a estrela de 2021 e provavelmente até ontem, ou até sexta, seria a estrela de 2022. E de repente vem essa notícia, é segunda-feira, né? E olha como que esse risco que não estava no radar, ele afeta. O Nassim Taleb é interessante, né? Ele fala o seguinte, naquele livro dele, O Cisne Negro, ele fala que o risco que a gente deve mesmo se preocupar de verdade é o risco sistêmico. E esses cisnes negros, eles não estão no radar, a gente não tem muito o que fazer, né? Como prever. Por isso que eu acho que é muito importante a gente também ter uma parte da nossa carteira defensiva, porque a gente nunca sabe quando ele acontece. E ele vem de uma hora para outra e nos penaliza, né? Por isso que é importante também sempre ter um pouco de proteção na carteira, né?